Nesse vídeo, você vai descobrir as 3 habilidades que qualquer especialista precisa dominar, qualquer especialista precisa ter se ele quer ter resultado e se ele quer ter sucesso aqui na internet. Portanto, se você é produtor de conteúdo, já tem um curso online, é produtor de um infoproduto, ou já faz conteúdo e ainda não tem um curso, independente, esse conteúdo é para você. Exatamente nesse conteúdo eu vou te mostrar as 3 habilidades que você precisa dominar e aí sim você vai conseguir destravar algumas coisas que talvez esteja empatando, travando o seu andar aqui na internet, tá bom? Então se você já curte esse conteúdo, já clica no gostei. Se você achar que no final do vídeo eu não lhe entregar aquilo que eu prometi, aí você discute, porque eu te prometo que até o final do vídeo você, enfim, vai descobrir aonde você vai colocar a sua atenção, aonde você tem que dar foco para ter um resultado mais rápido com menos esforço. Então, nesse momento, eu vou te mostrar as 3 habilidades e os seus detalhes de cada habilidade, porque não adianta saber só a habilidade, você precisa saber os porquês das coisas que eu estou listando para você. E ao final, eu vou te mostrar alguns alertas importantes quando você se pergunta se o que é que eu preciso fazer para pelo menos começar a ser um bom especialista, a ser um bom professor na internet, um bom professor online, tá? Tudo isso a gente vai ver nesse exato momento. Para a gente começar a falar sobre esse assunto, eu quero que você tenha em mente 2 pontos. Tudo que a gente vai falar vai cair sobre o especialista, principalmente o especialista que está começando, tá? O que está iniciando, essas 2 palavras, autoridade e notoriedade. Isso para quem está começando e para quem quer trabalhar, né, ter o seu infoproduto na internet, é de extrema importância. Então, tudo que a gente vai falar, de uma forma ou de outra, eu estou buscando esses 2 elementos para que eles componham o meu jardim, digamos assim. Então, as habilidades que eu vou citar para você, que a gente vai estudar agora, sempre vai estar ancorado e puxando isso para o universo do especialista. Isso é importantíssimo. O que é que eu faço para ter mais autoridade e o que é que eu faço para ter notoriedade? Porque sem isso daqui é impossível você ter algum tipo de sucesso aqui pela internet. Então, vamos lá iniciar. Então, as 3 habilidades a gente vai começar por onde? A primeira coisa que eu quero te falar é: no momento dessa apresentação, se você se perguntar, puxa vida, mas eu não tenho isso, como é que eu faço, como é que... Tudo isso é treinável, tudo isso é treinável. Você pode estudar, se desenvolver e tê-las. Ninguém nasce sabendo tudo isso. Há pessoas que nascem sabendo um pouco mais, há pessoas que nascem sabendo um pouco menos, mas tudo isso é treinável. Nada disso daqui você precisa nascer. Você só precisa treinar para conquistar. Então, em qualquer momento da apresentação, se você achar, putz, eu não estou sabendo disso, a minha função é justamente essa, é tentar te ajudar, não só nessas habilidades, e também em outras que a gente vai ver aqui pelo canal, tá bom? Então, apareceu isso na sua cabeça, lembra, isso é treinável, basta eu ter acesso a um conteúdo e melhorar acerca daquele assunto, combinado? O primeiro ponto, a primeira habilidade que a gente vai falar é por dentro. Por dentro de quem, João? Dentro de você. Você é especialista, você é professor. A gente vai falar exatamente sobre você. A gente tem que começar a falar de dentro, exatamente as características interior desse sujeito. O que é que mora lá dentro para que ele possa e ele queira ensinar e ter o seu produto aqui pela internet. A primeira coisa que caracteriza o por dentro, né, de um especialista, a gente tem que falar muito claramente. Se você está querendo ensinar na internet, a gente tem que recorrer lá no na nossa escola, que a gente lembra que a gente tinha aqueles professores que a gente adorava, inclusive eu aprendi a gostar de história por conta de um professor. É o professor. Ela precisa ser um bom professor. E o que caracteriza esse professor? Principalmente, ele saber ensinar. Um bom professor sabe ensinar. Lembra que eu acabei de falar? Ninguém nasce sabendo disso. Existem técnicas para isso. E a andragogia está aí para mostrar o caminho, né? O ensino para os adultos. Mas, de uma forma bem resumida, quando eu falo que a pessoa sabe ensinar, possivelmente você vai ver a estrutura de como ela passa aquele ensino, sempre vai estar ancorada em algumas coisas, analogias, metáforas, história. A pessoa sabe contar boas analogias, ela sabe fazer boas metáforas, ela sabe contar boas histórias enquanto ensina. Isso faz com que o conhecimento que está na sua cabeça, na transmissão para o seu aluno, ele é retido de forma muito mais prática. Por exemplo, as pessoas ainda confundem muito analogia com metáfora, mas aqui dou um exemplo. Analogia é como se eu falasse do como. Dessa forma você não esquece mais. Tudo que eu quero falar como se fosse, eu estou fazendo uma analogia. Por exemplo, os seus olhos brilhavam tanto como se fosse uma pérola.
como se fosse uma pedra, não sei o quê. Esse como denota uma analogia, certo? Então, quando eu falo que aquela coisa é propriamente aquilo, isso é uma metáfora. Se eu disser que os seus olhos estão como pérola, ele está assim, nananana, isso é uma metáfora. Embora que os seus olhos não sejam efetivamente pérolas ou uma pedra e tal, pela metáfora se subentende que eu quis substituir a coisa. Não é o como, é a coisa. Os seus olhos são como o mar que inunda ou tal. Isso é uma metáfora, embora que ainda não seja. Certo? Então ele sabe, o professor, ele sabe ensinar, ele sabe brincar com esses materiais, ele sabe a hora de botar cada coisa, ele sabe a hora de contar uma história. Quando ele quer preparar o aluno para chegar com um conteúdo muito importante, ele conta uma história. Aquilo retém a atenção e aí ele chega com o conteúdo que ele quer passar. Então, assim, de uma forma ou de outra, ele precisa saber ensinar. Não adianta ele querer abrir a boca, tirar o que está na cabeça dele e cuspir para fora e querer que as pessoas aplaudam porque ele deu um puta conteúdo. Não é bem assim. O ser humano é muito sentimental. Ele precisa sentir que ele está aprendendo, ele precisa sentir que está gostando do que está aprendendo, certo? Então não é só simplesmente falar e o outro ouvir. Existe um gap no meio dessas duas pontas onde precisa ser preenchida. Então esse transporte do que está na minha cabeça para a cabeça do aluno, você precisa saber ensinar. Portanto, uma outra característica muito forte de um bom professor, né, principalmente no digital, que a um clique eu tenho acesso a muitos professores ao mesmo tempo, é a autoralidade. A gente pode criar uma aula depois só para falar sobre isso, mas a autoralidade é a forma como você enxerga o mundo, é a forma como você ensina o que ensina, é a forma como você ensina o que ensina atrelado à história em que você tem. Por exemplo, os nomes que você dá são os nomes que você que deu. Não quer dizer que o professor autoral é o professor que cria as coisas do zero. Não é isso. As coisas já estão no mundo, já está funcionando muito bem, obrigado. Só que o professor bom que tem autoralidade, ele pega aquilo, ele traduz aquilo e entrega ao aluno da melhor forma possível com as palavras dele. E muitas vezes ele ancora esse jeito de dar nome nas coisas, a história dele. Que é um exemplo clássico. Eu sou arquiteto de formação, trabalhei com arquitetura, fazia obra, não sei o quê. É normal que todo método que eu vá criar, o nome das peças sejam vinculados a coisas da arquitetura. Tá? Então, quem vai falar no mercado de infoprodutos, assim como eu falo, vinculando coisas de arquiteto, é muito difícil você ter uma outra pessoa fazendo isso. É muito difícil. E mesmo que tenha, os exemplos não são iguais aos meus. Então, quando eu chamo qualquer coisa de viga, de pilar, ou quando eu chamo uma coisa de qualquer coisa que seja relacionada à arquitetura, eu tenho muita autoridade para fazer isso, porque eu sou arquiteto de fato. Então, quando eu junto a minha história e quando eu junto o que eu estou ensinando, isso dá uma autoralidade. Então, a pessoa quando me ouve falar, ela tem que ter a impressão que ela está aprendendo, que ela nunca ouviu aquilo antes. E é isso que você precisa ter com você. Não é que você precisa ser arquiteto, não é que você precisa ser médico. Não, você tem uma história. Todo mundo tem uma história e toda história difere um dos outros. Então é nessa história onde mora boa parte da sua autoralidade. E a outra boa parte é bunda na cadeira, sentar e estudar. Saber como é que eu vou ligar as coisas, como é que eu vou fazer, como é que eu vou chamar as coisas. Aqui eu vou chamar de carro, aquilo eu vou chamar de pneu, aquilo eu vou chamar de nuvem, para poder o seu aluno, quando for comprar o seu infoproduto, se sentir que, puta, quando esse cara fala eu entendo, quando ela explica eu entendo, que é justamente o nosso próximo ponto. Quando ele ensina, eu entendo. Sabe aquela percepção que a gente tem de bons professores? Putz, quando ela ensina, eu entendo. Pô, aquele professor quando fala parece que... É isso que a gente tem que buscar quando está falando aqui na internet. Não só abrir a boca, não ter um script, e não só o script, é saber como é que eu vou ligar dentro do script para ficar fácil para as pessoas. Em que momento eu vou botar histórias? Qual é a analogia que eu vou criar? Eu vou chamar alguma coisa de pedra e vou chamar, diz que a pedra do mar, para eu poder falar, sei lá, sobre nutrição. Gente, entenda que a nutrição é como se fosse o mar. Lá no mar eu tenho areia e tenho não sei o quê. E vamos supor que você trabalhou como, sei lá, numa piscina de um clube. Pronto, é a sua história. Então você começa a trazer elementos da sua história e vai agregando com o trabalho para saber exatamente o que é que encaixa e o que é que não encaixa, para que essas analogias soem familiar na cabeça dos seus alunos. Então, essa junção de quem você é, com o que você sabe, e esse trabalho de tentar passar para o aluno
da forma como você criou, é o que a gente chama de autoralidade. São os seus exemplos, a forma como você fala, os seus exemplos, as suas histórias. Caso contrário, você é só um espalhador de informação, né? Você está pegando informação de um lado e passando para o outro como uma rádio. E as pessoas não querem comprar da rádio, elas não querem comprar da rádio da sua cidade. Elas querem comprar de pessoas que elas se identificam e elas gostam de aprender e ouvir. Combinado? Esse é o primeiro ponto, o professor. A gente tem outras coisas a conversar sobre isso, porque senão o assunto aqui vai virar eterno. Outro ponto é o comunicador. O primeiro ponto, não tem como não falar dele, não tem como não fugir dele, mas é erros de português. Agora, atenção, não estou dizendo que todo bom professor precisa ser aquele sujeito letrado, aquele cara que fala com coisas, com palavras que ninguém entenda. Não, não é isso. Eles só não podem cometer erros grotescos, porque isso, por mais que você seja um bom professor, por mais que você tenha um bom conteúdo, erros de português muito pesados, isso arranha a imagem, isso vai deixando aquela coisa mais pobre, a audiência vai percebendo que, puta, esse cara não sabe nem falar, ele vai conseguir me ensinar. Eu não estou falando aqui, por exemplo, de entre eu e você. Está errado, é entre mim e você. É para eu fazer, mas quando eu falo entre, é entre mim e você. E as pessoas falam entre eu e você. Ok, a gente segue o baile, tá tudo certo, ninguém se prende por isso. Agora, se você bota tô me sentindo meia preocupado, aí já começa um pouco pior, né? Ou então mete uma menos, não sei das quantas. Isso vai manchando a imagem. Agora, é muito normal. Quando a gente está falando aqui, às vezes eu comecei a falar no singular e acabei no plural, e a frase como um todo ela não concorda entre si. Cara, paciência. Tipo, eu não sou um professor de português. Eu só tenho que me precaver para não cometer erros crassos, aquele erro, né, grotesco, porque isso de fato arranha a imagem de quem está falando, do comunicador. Então, existem alguns erros que eles não podem cometer. E esses erros mais médios, a gente vai trabalhando e vai fazendo com que pode, vai se esforçando, vai lendo, vai estudando e vai melhorando. Mas erros que arranham é complicado. Isso tem que ter muita atenção. Uma outra coisa importante na comunicação é se você vai ter uma baixa ou uma alta rotação de fala. Infelizmente, a internet mesmo é ansiosa, as pessoas querem coisa rápida, querem não sei o que, aquela coisa. Então, as pessoas que têm, por exemplo, uma baixa rotação de fala, elas podem cair num erro, não é que é sempre, elas podem cair num erro de ser um pouco entediante. Para isso não acontecer, você tem que fazer um esforço sobrenatural. Você tem que ter umas ferramentas muito boas para que isso não aconteça, tá? E a gente vê grandes oradores por aí no Brasil que falam uma rotação mais baixa e aquilo fica ainda muito interessante. Por exemplo, Mário Sérgio Cortella fala numa rotação mais baixa, mas ele tem outras ferramentas. Aquele tique, aquela cadência no final de cada fala vai prendendo, vai ficando gostoso de ouvir, tá? Mas esse é um assunto para um outro momento. O que eu quero te dizer é, quanto um pouco mais enérgico você for, você já começa um pouco melhor, mais energia no vídeo, mas então você tem que determinar como é que vai ser a rotação da sua fala. Isso é importante para o vídeo e para quem está ouvindo. Muitos vícios de linguagem. Isso difere um pouco lá dos erros de português, porque ele não é propriamente um erro de português. Ele é um vício. Existem dois tipos de vício de linguagem que a gente percebe quando a gente ouve alguém falar. Existe aqueles vícios de linguagem que é aquela coisa mais ok, dá para melhorar e que todo mundo tem, todos temos, é difícil não ter, que é o tá, sabe, um né, tudo bem. Eu mesmo, quando me ouço, eu vejo, puta, eu tenho que tirar isso, tal. É normal, todo mundo tem aquele viciozinho, principalmente nos pontos finais. Quando você tem que falar, dá um ponto final, você acaba com né, viu, tá, tudo bem, tá. Ok, a gente vai melhorando com isso. Mas eu acho que você tem que ter muito cuidado nos vícios de linguagem quando é quase uma fala. Por exemplo, toda vida que eu percebo que tem alguém repetindo muita coisa em uma fala, eu infelizmente tiro do meu repertório. Tipo, o é sobre isso. Olha, para eu falar agora o é sobre isso, tem que ser mesmo quando ele cabe. Olha, é sobre isso que eu estou falando. Mas as pessoas pegam esse tipo de cacoete, chegar no mar, não sei o que, é sobre isso. Tal coisa, é sobre isso. Eu acredito que isso vai empobrecendo muito o português, a fala, a oratória, esses vícios, essas macacadas, o tempo todo repetindo, querendo... Quer um exemplo clássico? Quando eu era arquiteto, trabalhava com obra, a gente tinha muito um vício de dizer que a coisa funciona.
Puta, mas cada frase sai um funciona. Eu vou pintar uma parede de preto com não sei o que, com vermelho, porque isso funciona. Porque aí fica naquela coisa que o que funciona na verdade é um motor, não é uma parede. Mas aí fica engraçado dizer que funciona, que eu quero dizer que combina e tal. Tá bom, dizer uma vez, duas vezes, segue o baile, mas o tempo todo você colocar aquilo dentro de você, isso funciona, aquilo funciona. Você começa a ficar marcado por uma coisa. Então, por exemplo, é sobre isso, funciona, e aí tem o tal do literalmente. As pessoas querem falar bonito, falta português, parece, e começa a botar o tal dos literalmente onde não é para estar. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando, eu literalmente como as minhas emoções. Pô, então você pega um prato de medo, aí pega um outro prato de ansiedade, aí pega assim um gato. Pô, não é literalmente. Eu literalmente explodi a mente. Então explodiu. Foi tanta informação que a cabeça mesmo, né, literalmente explodiu. Então não é literalmente. Então quando as pessoas começam nesse vício, literalmente, é sobre isso, não sei o quê. O literalmente, ele entraria muito no caso. Eu consegui botar 30 pessoas dentro de um Fusca. Só olha assim, literalmente. Porra, literalmente é alguma coisa que é muito difícil de acreditar. Eu estou dizendo que literalmente entraram 30 pessoas dentro de um Fusca. Ao passo que você vai ter que me provar se aquilo é verdade ou não. Tá? Então, assim, existem outros também, né? O meu lugar de fala. Eu não estou nesse lugar. Existem várias coisinhas que as pessoas vão pegando. E não é que não possam falar. Possa. É sobre isso de vez em quando. Mete lá. O tá tudo bem. Tá tudo bem. Toda frase tá tudo bem. Não sei o que, não sei o que. E tá tudo bem. Pode ser dito, não há problema. Só que quando você pega esse vício, isso pode manchar um pouco a imagem do especialista. Combinado? E existe uma coisa que é a repetição e a prolixidade. Então, a repetição é uma ferramenta poderosíssima do professor e do comunicador. A repetição é quando eu começo, quando eu termino, concluir, eu volto e repito. Por exemplo, eu não sou muito bom, o meu trunfo, o meu lado bom não está no aprender, está no ensinar. Eu sou difícil de aprender, não é o meu forte. Eu preciso ouvir várias coisas de gente diferente para aquilo entrar. Agora, quando entra, eu consigo fazer várias conexões, ensinar da melhor forma possível, eu consigo resumir, eu crio um método, eu faço o diabo com aquilo. Mas aprender não é o meu forte. Eu não sou aquele cara que você vai dizer uma coisa, eu peguei. Não. Agora, quando eu entendo, eu faço muitas conexões. Portanto, a repetição ela é muito bem-vinda. O problema de ser prolixo é quando você começa, roda, 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 roda e não acaba. Sabe a pessoa que vai contar uma história? De uma pessoa que morreu. Aí começa a dizer, inclusive veio um carro branco, e o carro branco foi lançado, não sei o que, não sei o que. Tinha um cara dentro, e rapaz, inclusive esse cara o cara começa o tal dos eventos nexos, né? Começa a estar um monte de evento paralelo, mas a linha mestre não acontece. Você fica ali que meio que esperando, e a coisa não conclui. Isso é meio chato. Isso para a audiência que está esperando um final, pode virar um pouco enfadonho, tá? Perceba, eu acabei de concluir, agora eu vou repetir. Repetição é diferente de prolixidade. Eu repeti, mas você já entendeu o meu ponto final, certo? Isso é importante você ter em mente, são coisas diferentes. E, não menos importante, a personalidade. Então, como é a personalidade, a sua personalidade, tá? Não é personalidade boa e personalidade ruim, é uma personalidade que você é e aceita. Né? Tem pessoas que são engraçadas e tem pessoas que não são engraçadas. Mas só que na internet ser engraçado é melhor. Tá? Mas não tenta ser engraçado quando você não é. Não tenta fazer piada quando você não é de fazer piada. Porque a internet aceita isso melhor. Vai ser pior, na verdade. Porque não vai ser você. Você vai conseguir fazer a tua história com uma outra forma. De um outro jeito. Um bom explicador. Um bom sei lá o quê. Certo? Então o carisma. Ele também vai... É determinante, principalmente ser quem é. Não ficar inventando coisa... porque tal coisa pede assim, tá? Isso não é bacana. A imagem está alinhado com o que você vende, e aí vem aquele exemplo clássico, né, de nutricionista acima do peso. O cara que está vendendo uma casa quando mora assim, o cara que vende um carro de luxo e tem um carro velho. Essas coisas importam. Se você é um especialista que está na frente da câmera e quer falar de nutrição, cuidado com o peso. Você vai falar sobre... sei lá, sobre roupa, cuidado com a roupa. Você vai falar sobre cenário de iluminação, cuidado com o cenário e a iluminação. Isso vai importar. Então, a imagem está alinhada com o que você vende, com o que você vai falar na internet. Isso tem que estar atento. E quando a gente fala de personalidade, existem as personalidades. Se é quente ou frio. Mas morno eu te vomito, né? Tem aquela frase. Então, ou você seja quente,
uma pessoa que é mais enérgica, que dá uma opinião, que não sei o quê, ou você seja frio. Agora, aquela pessoa que é frio e que vou ficar tentando flertar para ser quente, para ver se eu... não vai dar certo. Existem milhões de pessoas que falam e tem muito sucesso na internet, que são pessoas frias. E que eu adoro, inclusive, que eu sigo e que são muito boas. Isso não é qualitativo. É só você entender de fato. Se você vai ser pessoa mansa, que fala pausadamente, que fala baixo, que não dá tanto... Ou então, eu sou mais pro quente, né? Uma pessoa um pouco mais enérgica, que mexe mais as mãos, aquela coisa toda, certo? Entende aí mais ou menos como é que você é, mas nunca queira ser a outra coisa porque é melhor ser assim. Não, isso não quer dizer nada. Quer dizer que bom é ser você. Lembra? Autoralidade. Você vai ser você, autoral, pegar a sua história e através de ferramentas que depois eu ensino para vocês, a gente vai conseguir mostrar através do seu ensino toda a sua carga histórica junto com o seu produto, com o seu conteúdo, com tudo que você precisa falar na internet. Combinado? E o mercado digital, ele só vai potencializar quem você é. Tá? Então, por isso é tão importante você ter essa percepção exatamente do que você é e o que é que você faz aqui, sem precisar estar querendo parecer o que não é e fazer o que não faz, tal. Autoralidade, ser você. Agora, você sabendo disso que eu acabei de te explicar, você sabe que no meio não é bom, que aquilo não sei o que, sabe? Isso são ferramentas para que você tome nota e aí fique atento o que é que está fazendo e o que é que não está. Segundo passo, conteúdo. Para a gente falar aqui do conteúdo, sabe aquela coisa, o que é que eu posto, quantas vezes que eu posto, não é isso. Eu vou te falar o passo atrás de tudo isso. Porque se você não tiver isso aqui que eu vou te falar, não vai adiantar nada você querer falar de quantas vezes posta, do que posta, como é que eu faço, qual é a câmera que eu boto, não adianta. Então aqui a gente está falando da base do conteúdo e reside dentro do especialista. A primeira coisa que vem, né, a primeira pergunta que vem é: João, mas qual é a profundidade que o especialista precisa ter para ele ter sucesso, para ele poder, enfim, falar e as pessoas entenderem e tal? Eu gosto de resumir que a profundidade que você precisa ter é a profundidade da transformação que você prometeu. Ponto. Se você está prometendo que vai ensinar as pessoas a ganhar 10 mil fazendo tal coisa, você tem que ter uma profundidade tal para que você consiga entregar aquilo. Agora, vamos supor que o que você entrega está bem aqui, mas a sua profundidade, o seu nível de conhecimento está bem aqui. Porra, melhor. Quando você estiver em podcast, você vai dar exemplos 1000. Quando você estiver fazendo aula, você vai dar outros exemplos maravilhosos. Você é um cara que vai fazer conexões com quem está aqui, dizendo que mora aquele próximo passo. Quanto mais conhecimento você tiver e mais profundo no seu assunto você for, melhor. Mas o nível para mim é você conseguir concatenar ideias, falas e conteúdo até conseguir entregar para o seu aluno que está comprando o seu produto aquilo que você prometeu que ia vender para ele. Para mim, o seu nível de profundidade para começar, pelo menos, é esse. Para começar. Ah, mas agora eu já comecei, já ganho dinheiro, tal. Esse é um outro assunto e a gente pode falar em um outro momento. Mas para você começar e conseguir fazer muita coisa aqui pela internet, a sua profundidade está equiparada à promessa que você promete. Combinado? Isso foi um adendo, tá? Então, a partir do momento em que você abre a boca e diz: quero fazer o meu produto online e ajudar as pessoas. A partir desse momento, você tem um novo emprego. Não importa se você trabalha fora, se você faz... A partir de agora, tenha na sua cabeça que você tem um novo emprego. E o seu emprego se chama, não é vender o produto, é produzir conteúdo de valor. Produzir conteúdo que agrega de fato na vida das pessoas. Essa é a sua profissão. Esse é o seu dia a dia. Isso é o que vai mais tomar tempo da sua agenda semanal. É a produção de conteúdo de valor. Não é conteúdo qualquer, é conteúdo de valor. Conteúdo que esteja ancorado na sua transformação. A gente já tem aula aqui no canal falando sobre isso e que ajude as pessoas de fato. Mas para clarear um pouco mais essa coisa do conteúdo de valor, o que é e o que não é? Por exemplo, conteúdo de valor versus lifestyle. É que muita gente que é completamente lifestyle, e aí é ótimo de entender isso, porque são as influências, né? É ótimo de entender isso, todo mundo entende isso. As marcas, sei lá, a Adidas, a não sei o que,
sabe que aquela influência, ela é influência, ela não tem curso, ela não vende transformações, ela é uma influência, ela mostra o dia a dia dela e as pessoas compram aquele lifestyle dela. Então as marcas vão querer se aproximar dela para anunciar os seus produtos. Isso é maravilhoso, não é ruim nem pior, é só um estilo, é um jeito de produção de conteúdo. E existe aquelas pessoas que produzem conteúdo de valor, não menosprezando, tá? Quem é do lifestyle não, porque lá existe um conteúdo de valor nesse sentido de diversão, de passatempo. O conteúdo de valor que eu quero falar aqui é um conteúdo que agrega na profissão da pessoa, na vida da pessoa, que ela consiga, através do seu conteúdo, fazer alguma coisa útil com aquilo. Isso é que a gente chama de conteúdo de valor. Aonde é que mora o problema? Aonde mora o problema é quando você tem um conteúdo de valor, tá? E 80% do que você produz está pautado no seu lifestyle. Ou seja, você dá muito stories, você fala muitas dicas, você vai para todo canto, não sei o que, mostra, mas conteúdo de valor que está alinhado com o teu produto, com o que tu vende, com o que tu quer crescer, é pouco. As pessoas não entendem, não percebem, não te veem como grande autoridade. Dá resultado? Dá, mas poderia dar muito mais. Se você invertesse o 80 para conteúdo de valor, aonde as pessoas percebessem que, puta, essa pessoa me ajuda demais. Segunda-feira, quando eu chego para trabalhar, eu uso 3 dicas dela da live, 3 dicas dele da live do fulano de tal. Isso ela me ajuda demais. Agora, se está mais pautado no lifestyle, no bom dia, na música, no exercício físico e tal, tem que ter atenção a isso. Não é que não tem que ter, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Tem que ter. As pessoas se aproximam, se conectam por aqui. Tá? Elas querem comprar de você muitas coisas pautado aqui. Mas ela não vai comprar de você um produto para vender imóvel porque você corre na praia. Elas querem comprar um produto porque sabe que você é uma boa pessoa para ensinar a vender imóvel e ainda corre na praia. Porra, ainda eu gosto porque ela corre e tal, certo? Então o 80-20 é daqui, 80 aqui e 20 para cá. Então esse limbo é que é mais complicado. A pessoa nem é lifestyle e nem é só conteúdo. Então tem que ter conteúdo com um pouco de lifestyle. Se for muito para o outro lado e tem um conteúdo, atenção com isso. Tem pessoas que fazem 50-50 e tem muito resultado. Tem pessoas que fazem... Tá? Isso vai muito também na sua produção de conteúdo, da forma como você gosta de produzir, da forma como você, enfim, tá? Então, produção de conteúdo, né? Conteúdo de valor versus o motivacional. Pode perceber que tem muita gente quando vai abrir conteúdo, quando vai fazer live, quando vai fazer palestra, tem muito mais motivacional do que propriamente o conteúdo. Aquele passo a passo. Isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu vou fazer. Putz, essa ideia é boa. Não, você pode, você consegue, você tem que começar. Vamos para frente. Agora, tá, mas tu não vende isso. Tu não vende produto motivacional, tu vende produto ensinando a pessoa a fazer dinheiro, a fazer uma renda, a emagrecer, a comprar imóvel, a sei lá o que, tá? Não é, mais uma vez, não é que não tenha que ter, não, tem que ter. E esse tipo de conteúdo ele é muito bom. De fato, ele dá um afago na alma das pessoas que às vezes ele vem como amigo, né? É muito bom e tem que ter. Agora é a dosagem disso. Perceba logo quem está entrando em live falando muito mais motivacional. Aí tem coisa estranha, que a pessoa não vende isso, ela vende outra coisa. Cadê o conteúdo? Cadê? A coisa profunda, o conteúdo de valor, da prática. Então tem que estar atento com isso. E eu não quero que você cometa esse erro, tá bom? Conteúdo de valor versus conteúdo de dicas, né? O tal do espalhador de dicas. Conteúdo de valor não necessariamente precisa ser somente um conteúdo longo. Ele pode ser um conteúdo curto, mas ele tem valor. O que é que caracteriza um conteúdo de valor? Onde de fato agrega na vida das pessoas, que aquilo tem um fio lógico, que as pessoas consigam pegar aquilo e de fato elas façam o que você acabou de falar, né? E não a pessoa que ouve as 3 dicas e espalha as 3 dicas. E vai numa palestra, eu tenho 4 dicas para você. Que vai não sei aonde, eu tenho 7 dicas, não sei das quantas. Mas o pior é que essas dicas, nem ela mesmo faz. Ela nem aplica aquilo, nem está no método dela. É só mesmo porque tem que fazer conteúdo, eu vou passar dica, eu vou falar não sei o quê. Isso é perigoso. Então, o conteúdo de valor é aquele conteúdo que é seu, que você está tirando do seu maior. Você tem um conteúdo muito maior e você está tirando peças daquele seu conteúdo e está passando com autoralidade, ensinando as pessoas, contando histórias, certo? E não só dicas. Isso é outra diferença. No fim, a gente pergunta, esse conteúdo ele é útil e aplicável? Porque aí já mata muitas coisas de dicas, né? Ele é útil. De fato, para a tua audiência, esse conteúdo que tu está fazendo, ele é útil? Quando tu está criando um carrossel no Instagram, quando tu está criando um stories para a pessoa, né? Eu não estou falando... Quando a gente está falando de lifestyle, estou falando quando você está produzindo um conteúdo de fato. É um conteúdo útil, né? Ele é aplicável.
E não esqueça qual é o 80-20 que você está aplicando no seu negócio. Isso é fundamental. Você pode usar de tudo. Você pode dar dica, você pode ser motivacional, você pode mostrar lifestyle, pode fazer tudo. Só cuidado com essa proporção. Isso aqui é um conteúdo de valor que a sua audiência vai querer pagar. R$ 3.000 não é numa pessoa que corre na praia. Ela quer comprar a pessoa que faz o conteúdo de valor, que se mostra autoridade e ainda corre na praia, e ainda anda de avião, e ainda viaja, e ainda mora fora do país, e é o e ainda. Porque no final ela quer comprar do melhor, ela quer comprar da pessoa que ela mais confia, certo? Então esse conteúdo dos 20% agrega e potencializa os 80%. Seguindo, conteúdo profundo ou conteúdo curto, né? Um conteúdo mais longo e profundo ou um conteúdo mais curto? Os dois. Não tem por que ter só um. Os dois. Você tem que fazer os dois. Você tem que fazer conteúdo em que a audiência perceba que você sabe daquilo que você fala, porque ela vai querer comprar isso de você. Você tem que ter os dois. Você tem que fazer uma live por semana. João, estou muito no comecinho e ainda tenho medo de fazer live. Faça como eu estou fazendo agora, gravando um conteúdo e subindo para uma plataforma. Pronto, um conteúdo de 1 hora, 30 minutos, 1 hora e meia. Uma coisa de 30 minutos, profundo, que você converse. E não fique só no motivacional. Você fique dando exatamente o que eu estou dizendo aqui. Pontos, ponto a ponto, coisa estruturada para que você aprenda. E aí você tem os conteúdos curtos. Não é lifestyle ainda, é conteúdos ainda. Você pode resumir muitas vezes o que você falou em 2 stories. Você pode resumir em 2 carrosséis e tal. Você faz os dois, conteúdo longo e conteúdo curto. Tá? Por quê? Porque no final, o que vai contar, o que vai lhe ajudar muito na hora de você querer vender o seu produto online é o tempo de tela em que as pessoas passaram nesse seu conteúdo de valor. Todas as plataformas, Google, Facebook e tal, qualquer vídeo que as pessoas assistam seu, eles conseguem me falar o tempo de tela em que as pessoas passaram. Então, se você faz um conteúdo, por exemplo, de 30 minutos e, sei lá, 500 pessoas viram aquele conteúdo, sei lá, de 50%, porra, tem um monte de gente que viu você falando. Já ouviram as suas metáforas, já ouviram as suas analogias, lembra lá? Então é um conteúdo, né, que é muito impactante para quem está assistindo. Então, o importante é o tempo de tela e não fazendo palhaçada e nem só mostrando um copo de café. Nos seus conteúdos de valor, você mostrando que sabe e mostrando que sabe e ajudando as pessoas naquilo que você sabe, tá? Isso é importantíssimo. Então isso é sobre o conteúdo. 2 coisas que logo que as pessoas se perguntam eu preciso ter paixão pelo meu nicho? Isso aí é uma pergunta muito pessoal. Mas o que é que eu queria que você tivesse em mente, tá? Essa profissão de estar aqui em frente à câmera falando sobre conteúdo, eu acabei de falar que tem que ter profundidade, que tem que não sei o que, não é tão simples assim. Você precisa estar estudando o tempo inteiro. Você precisa estar consumindo conteúdo o tempo todo, lendo livro o tempo todo, para você trazer coisas do mundo e o que? Recriá-las aqui na internet e mostrar o seu ponto de vista, não só espalhar as informações. Não que você não possa somente espalhar as informações, tá? Tudo é o 80-20. Você é uma pessoa que só espalha, que mais espalha, tem só um pouquinho, entendeu? Então, o que eu quero que você tenha em mente, você tem condição de se aprofundar nesse nicho que você está pensando, para toda semana fazer uma live de 30 minutos ou um vídeo gravado de 30 minutos, preencher um Instagram com coisas, com informações reais, úteis, relevantes, profundas. Então, para isso, você tem que, na minha percepção, ou você tem que gostar no mínimo, ou apaixonado pode ser um exagero, mas você tem que pelo menos gostar daquilo, tá? Ou então tem pessoas que estão com a faca no pescoço, fazem, cara, porra de paixão e coisa, eu vou entrar nisso aqui porque é a oportunidade que tem. Aí a gente está falando aqui da oportunidade versus o conhecimento. Tem muitas pessoas que estão com a faca no pescoço e olha para o mercado, para o digital, e olha assim, puto, o mercado de marketing é um negócio, eu vou entrar, tá, beleza. Mas tem conhecimento. Ok que o nicho é muito bom, realmente é muito bom, o nicho de emagrecimento é espetacular, mas tem conhecimento, tem lastro naquilo, a gente tem que ter isso em mente. O que é que eu gosto de estudar e o que é que tem a oportunidade. Quando junto os dois, ótimo. A não ser que você me diga, pô, João, não, eu estou vendo essa oportunidade e vou me dedicar feito um cachorro para ser o melhor. Cara, ótimo. Então aí começa a estudar, vai levar um processo, um tempo necessário para que você tenha algum conhecimento para passar para as pessoas. Certo? Então, isso é importantíssimo você ter em mente. E para a gente concluir, eu quero falar sobre o resultado.
O terceiro pilar, a terceira habilidade que você tem que estar constantemente observando é o resultado. Essa é a terceira. Primeira coisa, o subtópico, né? O lastro. Qual é o lastro da pessoa que está falando na frente da câmera? Qual é o lastro? De onde foi que ela veio? O que foi que ela fez? Ela se formou? Não se formou? Ela sabe ensinar ou não sabe? Ela tem autoridade ou não tem? Ela já essa pessoa veio de onde? Ela fez o quê? Qual é o resultado que ela já teve? Eu não estou falando de resultados milagres, não. Estou falando de o que foi que ela fez, certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os resultados que essa pessoa já teve, né? Ela teve nele mesmo ou foi em terceiros? Qual é o melhor? Não tem melhor. Quer um exemplo? Você pode ser, por exemplo, uma nutricionista que nunca foi gorda, mas ajuda milhares de pessoas, ou dezenas, se for assim no seu escritório, no seu consultório, a perderem peso. Então você está ajudando os terceiros. É tão bom quanto você ser o próprio resultado, né? O próprio avatar, digamos assim. É tão bom quanto. Ou você não tem paciente nenhum, não tem doente nenhum, mas conseguiu aí uma forma, estudando no longo dos dias, não sei o que, comprar leilões de imóveis. Você nunca comprou leilão de imóvel para ninguém, mas já comprou um, comprou dois. Porra, comprei um, porra, conseguiu comprar um com sucesso, então você tem algum lastro. Você não está abrindo aqui a câmera e dizer, gente, compra um leilão de imóvel porque você vai fazer. Não, você veio de algum canto. Pode ser que não seja o maior resultado que tenha na concorrência, ok? Não é disso que a gente está falando. Mas você veio de algum canto, você comprou um imóvel de leilão. Você ajudou algumas pessoas a emagrecerem, você fez alguma coisa na vida. Esse é o seu lastro. Agora que vem um ponto mais importante, e aí começa uma confusão geral. O que é? Como você gerou esse resultado? Como você gerou esse resultado? Aí vem a parte mais importante da coisa toda. Por quê? O método. O método. Como é que você gerou esse negócio? Para a gente começar a falar do método, eu quero que você entenda três coisas. O acaso, o método empírico e o método. O método em si, eu tenho um método. Aonde é que começa a morar a grande confusão? No acaso. Eu já vi em 2019, 2020, eu já não lembro, uma moça, e eu não estou dando jus de valor, tá? Não estou criticando, não é nada. Só que na minha percepção não faz sentido. Eu vi uma moça que estava vendendo um produto de emagrecimento, quando ela tinha acabado de fazer uma bariátrica. Mas ela não estava vendendo, tipo, como se preparar para uma bariátrica, quais os cuidados. Não era isso. Era com alimentação. Não é que ela está ensinando a comer bem depois da bariátrica, não. É ensinar a emagrecer, comendo bem. Ela tendo feito uma bariátrica, na minha cabeça, não faz sentido. Portanto, o que é o acaso? É um resultado que você teve em que você não tem controle. É uma outra moça também que eu vi falando sobre gravidez, que teve um filho, não sei o que, quando você vai ver, o resultado que ela teve, a felicidade que ela teve do neném ter nascido, né, tudo bem, está muito mais a ver com o acaso do trabalho dos médicos, do trabalho de um pré-natal. A pessoa não tem um método, um passo a passo, um jeito para replicar aquilo para outra pessoa. Mas como ela teve aquele resultado, a pessoa acha que tem condição de ensinar aquilo para todo mundo e não é bem assim. Então, portanto, quando a gente começa a falar de como você gerou esse resultado, eu preciso que você entenda se foi o acaso. Porque no acaso eu não consigo pegar no acaso, ele é acaso, veio de 1 milhão de coisas. Aí vem o método empírico, é a pessoa que não tem um método estruturado, mas ele lembra dos passos que ele deu. Lembra que agora eu falei do cara que comprou o imóvel? O cara comprou o imóvel de leilão, ele pegou aquele coisa tal, ele meio que sabe mais ou menos de onde foi que veio as coisas. Esse cara só vai ter que ter um trabalho de 2 mesezinhos, um mês, para documentar tudo, para que isso vire o quê? Um método muito profissional. Advogado, médico, nutricionista, um monte de gente tem esses métodos empíricos aqui. Já é aquele método que já roda na cabeça, empiricamente, né, do próprio nome, mas não está formalizado. Mas tem um método. Se eu pedir para ele, cara, lista para mim aqui os 10, ele vai lá listar. O ponto 1 é esse, o ponto 2, não está organizado, mas é esse ponto aqui. É um método empírico. Ele sabe de onde foi que veio aquilo. E o método é quando a pessoa, é a minoria, né, mas é quando a pessoa já tem o método, sabe criar um método, tem uns passos, e aí eu vou explicar sobre método numa outra aula, tá? Então, como esse resultado foi gerado, é que é a importância, porque se foi pelo acaso, cuidado, você não vai ter como replicar isso numa outra pessoa. Pelo método empírico, você consegue rever tudo que você fez e montar um bom método, ou quando você já tem um próprio método, porque sim,
certo? O método precisa ser replicável, eu acabei de lhe falar. Nem o método empírico eu consigo replicar. Eu consigo replicar até um método mal desorganizado. Não está perfeitinho, ele está desorganizado. Eu ainda consigo replicar. Um método desorganizado eu ainda consigo. Mas um método empírico não, ele está muito... Mas é ótimo, a pessoa que tem um método empírico está maravilhoso. Ele só tem que sentar e trabalhar. Agora, quem fez pelo acaso não dá. Ele precisa ser replicável. O método, normalmente, mora nos resultados. Ele não é que eu sento aqui, eu vou criar um método, deixa eu ver, passo... Não, ele vem justamente dessa coisa empírica. Você vai fazendo, vai vendo, vai colhendo dados. Uma pessoa disse uma coisa que, isso é verdade, não estava atento. Ele mora nos resultados. Por isso que é tão importante essa coisa do resultado, do lastro. Você veio de onde? Porque a partir disso é que a gente vai começar a escanear tudo que você fez e listar para poder ter um método. E aí sim, eu conseguir passar isso para pessoas comprarem e aplicarem na vida dela, tá? Então, perceba, quando falta método, sobra motivacional. Pode ver, pessoas especialistas que não têm um método, que não sabem ler, tem muita motivação. Não é todo mundo, tá? Eu conheço um grande player que eu gosto muito, que não tem um método exatamente escrito, mas o conteúdo do cara é muito bom. Pronto, isso não é, mas não é o padrão. Você pode perceber que pessoas que não têm uma transformação, que não têm um método, sobra motivacional. Você precisa, a gente vai, vamos lá, mas o técnico para a gente poder fazer no dia a dia, não tem, falta método. Fica atento a isso. Então, João, como é que eu faço o método? O que é um método? Como fazer? Como é que eu valido o método? Como é que eu revalido o método? Que é importante também. Isso aí é um assunto à parte que eu vou fazer aqui uma aula mais no futuro no canal. Por isso que eu peço para você se inscrever, aquela coisa toda, para você não perder. Então, eu vou falar sobre isso, tá? Como fazer o método, porque isso é um assunto completamente à parte. E, para a gente concluir, o que é que eu quero que você tenha de importância? Qual é a coisa importante que você tem que ter em mente? Muitas pessoas querem começar a fazer seu produto online e aí trabalham, né, aquela coisa toda, e não tem a mínima disponibilidade de tempo. O cara tem conteúdo, tem todos os passos que a gente já viu, né, não vou repetir, mas ele não tem disponibilidade de tempo. O cara não tem tempo de fazer nada, ele não quer, Irmão, então sossega. Talvez não é o teu momento. Não é para agora. É um mês, daqui um mês e meio e tal. Mas você precisa ter uma quantidade mínima. 4 horas por semana, 6 horas por semana, 1 hora por dia. E aí vai de acordo com o que você tenha. Mas precisa ter. Esse assunto é meio polêmico, mas precisa ser dito. Especialistas que dependem 100% do digital tendem a ter mais problemas. Tendem a sofrer mais com ansiedade, a sofrer mais com tristeza. Óbvio, é uma pressão violenta naquilo. Porque o que acontece? O digital, trabalhar vendendo seus cursos, ensinar as pessoas, né, aquela coisa toda, ela tem um retorno fantástico, um negócio maravilhoso. Mas como tudo que é maravilhoso, tem o seu lado, né, de contraponto. Aqui a gente precisa de algum tempo, e é um tempo muito mais rápido do que o offline, por exemplo. Muito mais rápido, mas precisa de algum tempo. E às vezes as pessoas estão completamente sem emprego, sem dinheiro, sem nada. Eu vou trabalhar no digital e vou lançar produto. Eu não sei se esse é o melhor momento. Sendo muito sincero, não sei se esse é o melhor momento. Eu faria outra coisa enquanto eu me capitalizo, enquanto eu vou trabalhando ali, e aí em paralelo eu vou fazendo esse trabalho. Por exemplo, quando eu trabalhava com arquitetura, eu acordava às 4h30 da manhã, 4h30, 5 horas da manhã, isso de segunda a sexta, e montei o meu produto para arquitetos na época, de 5 da manhã às 8h20, que é a hora que eu me levantava, me arrumava e saía. E fiz 100 mil reais com essa brincadeira. Somente depois que eu fiz esse dinheiro é que eu me desliguei lá da empresa. E aí, de fato, eu consegui fazer essa transição de carreira que eu estou colocando aqui. Então, eu gosto muito da transição. Você já trabalha com alguma coisa, você já tem alguma renda, nem que seja mínima, qualquer coisa, e aí você vai transitando isso, né, devagar. Não tão devagar, mas vai transitando, certo? Isso é uma coisa importante para se dizer agora. Uma coisa também que eu vejo muito são os especialistas estrela. É o cara achar que, primeiro, o especialista estrela fica só, não seja esse cara, porque você vai ter o seu produto, você vai ter suas coisas, mas muitas vezes você não vai querer você se lançar, você vai fazer uma parceria com alguém. Então, muitas pessoas acham que o que ele sabe, o conteúdo dele e ele é tudo. Não, não é tudo. Isso é 50% do processo. A gente tem o outro 50%, que é a parte de captação, de lançamento, tem um monte de coisa para ser feito, e aí é o que a gente fala das coproduções e as parcerias. Tem muito especialista que só quer ter o seu conteúdo,
vivendo uma boa, e aí tem uma empresa, tem uma parceira, um sócio, tem muitas pessoas que têm uma sociedade, mesmo 50-50, abre empresa e tal, e lançam o seu projeto. Então, essa pessoa, e aí eu quero que seja você, valoriza a coprodução. Tá? Lógico, quando ela é boa. Não estou dizendo para você numa parceria ruim, tá lá que ótimo, muito bom. Não, não é isso. Certo? Então, não seja o especialista estrela. Dê voz e ouça as pessoas. E entende o tempo. É um especialista que não está pulando de projeto em projeto. Eu vou lançar esse agora. Deu empate, agora eu vou fazer outra coisa. Ele não pula de entrega em entrega. Agora eu vou lançar uma mentoria. Agora eu vou lançar um curso online. Agora eu vou lançar um e-book. Não, agora eu vou lançar... Fica inventando um monte de moda. Então o especialista ele precisa entender que ele precisa de algum tempo. Para qualquer ação, meu Deus do céu, como o mundo funciona. Precisa de algum tempo para aquela ação ter algum tipo de resultado. Isso é normal na vida. Mas normalmente as pessoas não querem. Elas não entendem. E precisa desse tempo, tá? Então agora é com você. Chegamos até aqui, no final dessa aula, aqui embaixo tem um link, clica, se cadastra para receber lá no teu e-mail as novidades e as aulas novas que vão saindo. Se tem alguma sugestão de aula, deixa aqui embaixo também. Se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguma pessoa, compartilha com aquela pessoa para que ela possa ajudar também, né, sobre esse conteúdo. E assina o canal, curta o canal para não perder nada, aquela história toda. E eu espero que eu tenha te ajudado nesse conteúdo. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que eu realmente tenha feito alguma diferença nesse tempo que a gente passou junto. Eu te desejo um forte abraço, fica com Deus e tchau!